Fala pessoal! Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos momentos com a maior carga emocional de toda a história dos animes. É isso aí, estamos falando do sacrifício definitivo do Vegeta contra o Majin Buu. Nessa análise a gente vai acompanhar passo a passo a evolução dele, saindo daquele vilão super orgulhoso e implacável até se transformar num pai totalmente altruísta. É uma jornada fascinante, sabe? Uma história pura sobre ego, crise de identidade e, no fim das contas, uma redenção absoluta. Para começar, vamos derrubar um equívoco gigantesco logo de cara. Sabe quando a gente olha para toda aquela energia rápida e caótica da recaída do Vegeta pro lado sombrio? Muita gente simplesmente presume que ele foi forçado a isso. Afinal de contas, a magia do Babidi é famosa justamente por dominar mentes corrompidas e transformar guerreiros em fantoches leais, né? Mas será mesmo que o príncipe dos Saiyajins foi só uma vítima indefesa de feitiçaria? Bom, o que é realmente interessante aqui é o contraste perfeito dessa verdadeira crise de meia-idade que estava rolando dentro da cabeça dele. O Vegeta passou 7 anos inteiros se acostumando com a vida na Terra. Ele virou literalmente um pai de família domesticado. Só que aí o Goku volta. E essa volta joga na cara dele tudo o que ele já foi um dia e tudo o que ele achava que tinha perdido. Ele sentiu uma necessidade desesperada de chutar o balde dessa vida pacífica com os terráqueos, única e exclusivamente para poder lutar contra o Goku de igual para igual de novo. Então, presta atenção nesse ponto que é crucial. O Babidi não estava controlando o Vegeta de jeito nenhum. A magia, na verdade, só baixou as inibições dele. O Vegeta fez uma escolha totalmente consciente e, sendo sincero, quase desesperada. Ele simplesmente deixou a possessão acontecer para ganhar aquele bônus de poder e fechar a diferença de força entre ele e o Goku. Ele queria muito, mas muito mesmo, acordar aquele mal adormecido no próprio coração, porque na cabeça dele, o amor pela Bulma e pelo Trunks tinham deixado ele fraco. Foi um verdadeiro pacto com o diabo, feito por pura vontade própria, só para tentar recuperar a identidade perdida. E essa mentalidade brutal e fria mostra o quão fundo ele foi nessa regressão. Ele literalmente varreu do mapa espectadores completamente inocentes que estavam ali na arquibancada do torneio, sem piscar. Tudo isso só para provocar o maior rival dele e forçar uma luta. Claro, ele sabia lá no fundo que as esferas do dragão podiam trazer todo mundo de volta depois. Mas a frieza do ato na hora serviu para provar que aquele Vegeta das antigas, aquele guerreiro totalmente sem escrúpulos, aparentemente tinha voltado com tudo. E isso nos leva direto para o nosso próximo ponto, o grande ponto de virada dessa história, o primeiro abraço. Porque depois de toda aquela explosão de maldade pura e da luta insana contra o Goku, a realidade bate na porta, e bate forte. Aquela energia toda frenética da batalha simplesmente some. O Vegeta tá apanhando de forma impiedosa do Majin Buu, mas quando o filho dele, o Trunks, junto com o Goten, entram voando no meio da confusão para tentar salvar ele, a chave vira. O Vegeta para de focar no Kakaroto na hora. Ele esquece o próprio orgulho ferido e a atenção dele se volta 100% pro filho. O número 1. Apenas um. Essa é a quantidade exata de vezes que o Vegeta abraçou o filho desde que o garoto era um bebê. Uma única vez na vida inteira, pessoal. E é exatamente isso que torna esse momento ali, no meio do caos, tão silencioso, tão singular e incrivelmente pesado. É de quebrar o coração. Toda aquela armadura emocional que ele construiu por anos simplesmente desmorona num único gesto. E isso ilustra de forma brilhante a transformação completa do personagem. A gente vê ele deixando de ser um cara totalmente consumido pelo próprio ego para virar um guerreiro que abraça a própria morte de peito aberto pelas pessoas que ama. É uma admissão clara de amor pela esposa e pelo filho e, incrivelmente, até mesmo um sinal de respeito para o seu eterno rival. Logo em seguida, ele diz ao Trunks que o garoto deixou muito orgulhoso e apaga os dois meninos ali mesmo na porrada para garantir que eles sejam tirados dali em segurança. Pode parecer uma atitude super brusca olhando de fora, né? Mas é uma jogada tática. Aquele amor duro de um pai protegendo os filhos da única forma que ele sabe fazer. Ele nocauteia os moleques porque sabe que o Trunks jamais ia deixar ele morrer sozinho ali. Ele simplesmente tira os dois da equação para poder fazer o que tem que ser feito, sem ninguém no caminho. E aí é que chegamos na dura verdade, uma conversa super reveladora com o Piccolo. O Vegeta faz essa pergunta final super vulnerável para o Piccolo. Ele quer saber se vai ver o Kakaroto no outro mundo. Pensa bem, depois de passar a vida inteira obcecado por superar o Goku, ele busca um fiozinho de esperança, imaginando se essa rivalidade gigante, ou até mesmo esse novo respeito que ele encontrou, poderia continuar de alguma forma depois que ele morresse. Ele precisava saber disso antes de entregar a própria vida. Mas o Piccolo minda real, sem filtro nenhum. Não tem passe livre no universo de Dragon Ball, não. O Piccolo lembra o Vegeta de todos os pecados do passado dele, os massacres e a condenação pesada que estava esperando por ele. A verdade nua e crua é que a alma dele vai ser limpa, as memórias vão ser apagadas para sempre e o corpo dele vai simplesmente deixar de existir. Ele não vai ver o Goku.
Zero chance de uma vida após a morte cheia de glórias. E mesmo escutando a pior notícia possível sobre a própria eternidade, o Vegeta não recua nem um centímetro. Ele aceita o destino dele sem pestanejar. E, gente, esse é o ponto-chave aqui. Essa aceitação absoluta é o que eleva essa atitude final dele. Deixa de ser só uma estratégia tática de campo de batalha e vira um sacrifício supremo puramente altruísta. Não tem ninguém buscando glória no além aqui. Ele vai pra cima com a consciência pesada e total de que absolutamente tudo vai ser perdido. O que nos leva para o grande clímax, a explosão final. A ironia dessa situação toda é simplesmente sensacional. Durante a vida toda, o Vegeta foi definido por aquele orgulho Saiyajin lendário, inabalável. Mas no fim das contas é justamente o ato de jogar esse orgulho arrogante no lixo em favor do amor terreno que transforma ele numa lenda de verdade. É aquele conflito interno colossal dele sendo finalmente e tragicamente resolvido através da própria destruição. Vamos entender um pouco a logística desse golpe impressionante, como a mecânica da coisa funciona. Normalmente, os guerreiros têm meio que uns limitadores naturais para evitar que os próprios corpos explodam quando usam muita energia. Só que essa técnica exige que o lutador jogue as regras pela janela e ultrapasse totalmente esses limites físicos. O cara basicamente converte a própria força vital, a essência inteira dele, em fitas rodopiantes de energia dourada até virar uma arma de destruição em massa. Visualmente falando, é uma demonstração absurda de poder bruto. Chega a tirar o fôlego, mas é uma cena super trágica. A força do ataque é tão avassaladora que tanto Vegeta quanto o ambiente em volta começam a emitir pontinhos de luz dourada logo antes daquela explosão apocalíptica. E esses pontinhos são literalmente o corpo dele se desintegrando. O cara queima de dentro pra fora até virar uma bomba cataclísmica. Depois do brilho não sobra nada, só uma estátua de cinzas que logo esfarela com o vento. E aí, pessoal, vê aquele baita soco no estômago, todo aquele peso emocional absurdo, o sacrifício de uma alma inteira, e adivinha? Não mata o Majin Buu. A regeneração inacreditável dele permite que ele sobreviva e volte inteirinho. Mas o grande detalhe aqui é que mesmo o ataque tendo falhado na parte tática, narrativamente ele serviu para uma coisa gigantesca. Provar de uma vez por todas o quão aterrorizante e quase invencível o Buu realmente era. O nível de ameaça da série foi jogado para as alturas depois disso. E isso deixa um marco gigante na história. Vamos analisar o legado desse sacrifício. Se a gente parar para rastrear a jornada do príncipe dos Saiyajins através dessas eras, a evolução grita na nossa cara. A gente viu o conquistador impiedoso na saga dos Saiyajins, o sobrevivente ardiloso em Namekusei e a fúria cega do rival egocêntrico na saga do Cell. Mas olhando para essa linha do tempo, dá para ver muito claramente que essa única e devastadora explosão na saga Buu marcou o enterro definitivo daquele Vegeta maligno. A partir dali, nunca mais teria espaço para ele voltar a ser aquele cara frio e sem coração. E por que isso importa tanto? Bom, mesmo o Vegeta ficando fisicamente ausente por um bom tempo na história, logo depois de virar cinzas, passando um tempão no mundo dos mortos, o sacrifício dele ressoou muito forte. Ficou provado ali que ele tinha a capacidade de amar de verdade e que finalmente tinha soltado aquele ciúme doentio do Goku. Foi isso que preparou o terreno, mostrou que tinha uma alma ali que valia a pena salvar, o que acabou garantindo a ressurreição dele e uma redenção total aos olhos da Terra inteira e dos fãs, claro, que puderam ver uma profundidade de personagem simplesmente incomparável. Mais pra frente, quando o Vegeta finalmente é revivido e fica assistindo o Goku lutar contra o Kid Buu, a ficha dele cai de vez e ele finalmente encontra a paz. É ali que ele admite que o Goku é o número 1, jogando fora todo aquele ressentimento do passado. Isso mostra o impacto psicológico duradouro daquele sacrifício. Porque, pensa comigo, quando você chega ao ponto de dar a sua vida por outras pessoas, aquela invejinha mesquinha sobre quem tem o nível de poder mais alto perde totalmente o sentido. Ao explodir naquele campo de batalha, ele não venceu o Buu, mas finalmente derrotou os próprios demônios internos. Então, a gente fecha esta análise com uma grande pergunta para vocês pensarem um pouco. No gigantesco universo de Dragon Ball, a verdadeira força de alguém é medida pelo seu nível de poder na hora da luta ou pelo que você está, no fim das contas, disposto a sacrificar? Eu vou deixar vocês ponderando sobre isso. Porque o Vegeta provou por A mais B que, mesmo num mundo totalmente definido por transformações absurdas e rajadas de energia, a atitude mais forte e corajosa que um guerreiro pode ter é simplesmente abrir mão do próprio orgulho para proteger quem ele ama. Valeu por acompanharem mais esse vídeo com a gente e até a próxima!